bênçãos que Ele tem feito. O salmista nos diz: as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. O Senhor tem operado nas nossas vidas, o Senhor tem estado conosco, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. O Senhor tem sido bondoso. Nesse momento eu queria chamar a irmã Helena aqui à frente. Ela tem motivos de gratidão ao Senhor. O Senhor tem trabalhado na sua saúde. Primeira vez, foi 60 anos. Amém. Queria orar aqui, agradecendo ao Senhor. E você coloque no seu coração também algo especial que o Senhor tem feito. Vamos agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa irmã, da sua saúde. E ela tem motivo de agradecer ao Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco, Senhor Deus. Nós, mesmo em meio às adversidades, em meio às lutas, nós temos visto a sua mão e por isso nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, que tu tens sustentado, Senhor Deus, as nossas casas, tu tens suprido emocionalmente as nossas vidas, tu tens renovado as nossas forças, Senhor Deus, quando muitas vezes nós nos sentimos cansados. Muito obrigado, porque todas essas promessas, elas vêm do Senhor. Nós te agradecemos pela irmã Helena, Senhor, porque o Senhor também tem abençoado a sua saúde, Senhor. Muito obrigado, porque ela mesmo, Senhor Deus, nesse momento, onde muitos têm falado sobre a saúde, muitos têm a saúde comprometida, nós temos pessoas como a nossa irmã que tem provado a mão do Senhor, que tem visto a mão do Senhor em sua vida, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se manifestado através dessas pequenas coisas, que muitas vezes para nós é pequeno, mas para ela eu tenho certeza que é algo forte e grande, é a demonstração da mão do Senhor em sua vida. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor tem estado na vida dela. Nós choramos, porque o Senhor tem feito maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar o nosso momento de louvor e adoração. Eu convido a você, se você trouxe o seu dízimo e sua oferta, que você traga enquanto nós cantamos aqui no nosso primeiro louvor. Esse é o nosso ministro de hoje, que é o Marcelo. Bom dia, queridos. Eu convoco vocês para que a gente possa celebrar hoje com o Senhor, cantar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, nos alegrarmos. Essa é a hora da oração. Hoje é um dia que a gente celebra tudo que Jesus fez por nós. E vamos nos alegrar por isso, porque toda a língua confessará o Senhor. Vem para mim, teu
e que a gente possa se alegrar mais e mais vezes na tua presença, porque pelo sacrifício que tu fizeste na cruz, o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso a ti, temos acesso a todas as coisas, todas as tuas promessas, tudo que tu fez para nós, Senhor. Vou convidar agora vocês a ficarem de pé, para nos acompanhar com palmas, já descansaram bastante. E hoje é dia de celebrar, dia de celebração, de alegria. Então eu quero ver vocês nos acompanhando com as palmas.
momento de louvor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa colocar a Tua palavra em nós, que nós possamos, Senhor, cada dia mais reverberar a Tua palavra, não somente nos púlpitos das igrejas, mas no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Muito obrigado a todos que estão aqui, Senhor. Usa o Teu servo, usa ele para que o Senhor possa falar conosco mais uma vez. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Lembrando que no final eu quero falar com o Christian, tá? Para a gente não se perder aí. Obrigado. Muito bem. Vamos à nossa série de pregações, né, baseada na nossa leitura bíblica devocional. Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias. Nós vamos hoje falar sobre Jeremias, capítulo 27. Então, convido você a abrir sua Bíblia. Lembrando que nós tivemos um louvor um pouquinho mais curto essa semana, porque a gente teve um desfalque aqui no nosso grupo de louvor e ficou em cima para a gente resolver a questão do repertório, por isso que o louvor foi mais rápido, né? Foi mesmo um pouquinho menor. Obrigado, Marcelo. Você não... sei que você estranhou, mas enfim, é só esse detalhe mesmo, para você ficar a par. Muito bem, Jeremias capítulo 27, nós vamos ler todo o capítulo. São 22 versículos. Acredito que todos já estejam com suas Bíblias abertas, então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém, para ver Zedequias, rei de Judá. Essa é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médios e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ela se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras.
eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras, não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria essa cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do tanque, do suporte e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia quando exilou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e aí ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então trarei de volta e o reestabelecerei neste lugar. Amém. Vamos orar. Senhor, oramos para que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, fale aos nossos corações nessa palavra, que Tu possas, Senhor Deus, me dirigir nessa manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu falei para vocês, que o profeta Jeremias tinha uma tarefa dificílima, falar tudo o que o povo de Judá não queria ouvir. E essa mensagem é um desses exemplos tão claros. Está muito claro quando nós lemos o capítulo 27, que Deus havia dado uma ordem para a nação de Israel, ou melhor, para a nação de Judá, que eles deveriam se entregar ao inimigo. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, era aquele que causava terror em todas as nações, que estavam em seu caminho, e Judá estava no seu caminho. Judá era o próximo da lista, e o Senhor falava para eles: entreguem-se aos seus inimigos. Imagine esse homem que já pregava há décadas em Israel dizer para o povo que eles deveriam fazer o completo oposto do que eles estavam querendo. Exatamente por isso que muitos queriam calar o profeta Jeremias, que muitos queriam até mesmo matar o profeta Jeremias. E é por isso que o Senhor falou que ele deveria pregar, ele deveria falar a sua palavra e ele o livraria do mal. E foi isso que nós vemos que o Senhor fez com o profeta Jeremias. E eu disse na semana passada algo interessante. O profeta, ele usava, não só Jeremias, outros profetas também, eles usavam um recurso didático para poder alcançar de modo mais efetivo a sua mensagem. E aí eles falavam simbolicamente, usavam determinadas figuras. E muitas vezes os profetas até mesmo usavam a própria vida para demonstrar usava a vida como se fosse um elemento simbólico, daquilo que ele vivia, para que as pessoas entendessem a sua mensagem. E o que nós vemos que acontece aqui com o profeta Jeremias é exatamente isso também. O Senhor mandou que ele fizesse um jugo, colocasse sobre ele, para ele poder dizer uma mensagem para Judá. E o que era o jugo, Muitas vezes a gente ouve isso, várias vezes na Bíblia, e a gente não para entender o que era, O jugo, irmãos, era uma peça que era feita, uma peça de madeira que era feita, que era colocada sobre
bois, sobre 2 bois, né? E aí essa peça juntava, e ele, quando era colocada nos bois, eles não poderiam ir nem para um lado nem para o outro, porque eles eram conduzidos, né, por aquela pessoa, pela pessoa que estava arando a terra, né? Ele conduzia esses 2 bois que, preso a eles, ficava uma ferramenta chamada arado, e conforme eles iam caminhando, essa ferramenta ia revolvendo a terra e preparando a terra para o cultivo. Então o jugo era aquilo que prendia um boi ao outro e fazia com que o ceifeiro tivesse pleno domínio sobre aqueles animais. Então aqueles animais não podiam ir nem para a direita, nem para a esquerda, não podiam se separar, porque o jugo, ele juntava os 2 animais. Então quando o profeta coloca um jugo sobre si, ele manda fazer um jugo e coloca esse jugo sobre si, ele está simbolizando que Judá, eles deveriam se submeter, deveriam ter a submissão ao rei da Babilônia. Então é como se a nação fosse exatamente aquele boi que seria conduzido pelo rei da Babilônia. Eles não tinham o direito, não tinham a liberdade de escolher nem a direita nem a esquerda, mas tão somente aquilo que aquela pessoa havia colocado o jugo sobre eles, o lugar que eles eram conduzidos, eles deveriam seguir. Então essa é a mensagem simbólica que o rei, que Deus está pedindo a Jeremias que passe para a nação de Israel. Mandaram uma mensagem. Primeiro, essa mensagem é dada não somente para o povo de Judá, mas por todas as nações. Por onde Nabucodonosor estava passando, ele estava destruindo as nações, ele estava invadindo, ele estava tomando. E aí o que a gente vê de interessante no versículo 6 é isso que o profeta diz, que agora sou eu mesmo, o Senhor, que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. O que esse texto está dizendo é que não é um ato tão somente da vontade de Nabucodonosor, mas esse rei ímpio estava sendo guiado por Deus para que o Senhor fizesse uma mudança, para que o Senhor transformasse aquela realidade que estava entre as nações que moravam na terra de Canaã. Então não apenas Judá, mas todas as nações seriam tomadas por esse rei que vinha com um exército poderoso, e isso era obra do Senhor. O Senhor, ele estava conduzindo, por isso é colocado aqui como servo. Não que Nabucodonosor fosse um servo do Senhor, temente a Deus ou qualquer outra coisa, mas a ideia que nós vemos aqui quando ele fala sobre isso é que ele era uma espécie de um vassalo do Senhor, um agente do juízo do Senhor, e por isso Deus estava falando que ele era o seu servo que conduziria as transformações necessárias naquele lugar. Mas a mensagem não era tão somente para os povos que habitavam ali, mas conforme nós vimos ali também no versículo 12, a profecia diz o seguinte: entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo: coloquem o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. O que Deus está dizendo para a nação de Israel é que eles deveriam se submeter àquele rei ímpio. Essa era a ordem do Senhor. Imagine, irmãos, o povo de Israel que não gostava de se submeter ao Senhor, não se submetia a ninguém a não ser a eles mesmos. Eles recebem essa ordem do Senhor: para que vocês sejam salvos, vocês têm que se entregar ao inimigo. Essa é a mensagem. Só assim vocês viverão. A gente sabe que o exército dos babilônios, eles eram terríveis, né? Eles não eram fáceis. Se as pessoas se insurgissem contra eles, eles vinham com toda a força e arrasavam aquele lugar, aquela cidade, aquele país. No entanto, se as pessoas se entregassem, eles pegavam aquelas pessoas e levavam para a Babilônia, e elas ficavam sujeitas lá, e eram até relativamente bem tratadas, tinham uma certa liberdade de viverem na Babilônia.
né? Então o que o Senhor estava falando é que eles deveriam se sujeitar ao rei da Babilônia, ir contra a vontade deles e se submeter àquele rei que era ímpio. E aí a profecia continua no versículo 14 dizendo: não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. É o que o Senhor está dizendo. O que acontecia nesse momento, irmãos? O profeta, ele estava dizendo, não entrem por esse caminho, né? Mas havia muitos e muitos profetas em Israel, não apenas Jeremias, né? Não apenas esses profetas que nós lemos aqui, mas havia muitos e muitos profetas em Israel nesse momento. Só que esses profetas não eram mais profetas do Senhor, porque eles resolveram agradar os reis, agradar os sacerdotes e agradar o povo que não queria ouvir a voz do Senhor. Então eles diziam, o que a Bíblia nos diz aqui, eles diziam mentiras. Não sigam essas palavras que eles estão dizendo, porque o que eles diziam é que Israel deveria lutar contra aquela nação, Israel deveria enfrentar o povo da Babilônia. Como nós vimos na semana passada, havia uma ideia de que o Senhor não permitiria que a nação de Israel, que a nação babilônica entrasse em Jerusalém, porque o Senhor protegeria aquela nação, porque Deus estava presente no templo, né? Aquela era a cidade santa, a cidade de Davi, né? Que Deus havia prometido a descendência de Davi eternamente. Então, se Deus havia prometido, como Deus permitiria que isso aconteceria? Mas a gente sabe, o Senhor falou que isso aconteceria porque eles haviam abandonado o Senhor, e esses profetas continuavam pregando essas mentiras. E uma das mentiras que eles pregavam era que os utensílios do Senhor, eles retornariam para Jerusalém. Olha que interessante, esses homens já haviam visto que os babilônios já tinham entrado uma primeira vez em Jerusalém. Aqui nesse momento da história, não foi simplesmente um momento onde eles ainda aguardavam a entrada dos babilônios. Não, os babilônios já tinham entrado uma vez. Eles mesmos haviam testemunhado que os babilônios entraram em Jerusalém, tomaram várias pessoas, levaram essas pessoas para o cativeiro, e não apenas isso, eles pegaram os utensílios sagrados do templo e vários utensílios do palácio real. E os profetas estavam dizendo: não, esses utensílios, eles vão voltar, Deus vai trazer esses utensílios de volta. Mesmo os olhos deles testemunhando que os babilônios entraram no templo do Senhor, tomaram os utensílios e levaram, eles continuavam afirmando o contrário do que os olhos deles haviam visto. Veja que absurdo, e continuavam pregando: não, o Senhor vai fazer a obra e esses utensílios vão voltar, vai ficar tudo bem entre a gente. Mas o que o profeta acaba por dizer é que se eles fossem profetas do Senhor, realmente eles orariam a Deus para que os utensílios que não foram levados, que ainda estavam em Jerusalém, não fossem levados. Porque o profeta, o que Jeremias dizia era que o povo da Babilônia voltaria, o exército da Babilônia voltaria e levaria todo o restante, arrasaria toda a cidade e destruiria todo mundo, mataria muita e muita gente. Mas aqueles profetas continuavam insistindo que não seria assim. E o que Deus diz através de Jeremias é que sim, os utensílios do templo, eles serão levados. Não havia esperança, não adiantava resistir. Essa não era a vontade de Deus. Deus mandava se entregar porque não havia mais tempo. O Senhor não faria mais nada por Israel, e a única maneira deles serem salvos era de bom grado, de vontade própria, se entregar ao inimigo. Era apenas a única coisa que Deus dava a eles. E, irmãos, esse era um ato de misericórdia da parte de Deus. Deus estava garantindo àquela nação que se eles se entregassem ao rei, eles não seriam mortos. E
como nós vemos na história posterior de Israel, isso de fato aconteceu. Aqueles que se entregaram, eles foram preservados em Israel, e conforme diz o tempo aqui, o versículo aqui 22, serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscar os utensílios, declara o Senhor, então os trarei de volta e os restabelecerei nesse lugar. A partir do momento em que eles se entregassem, eles seriam salvos. Todos os utensílios seriam tomados, porque essa era a vontade de Deus, e seriam levados para a Babilônia. Amados, quando a gente vê essa profecia, e a gente vê aquilo que foi realizado pelo Senhor 70 anos depois, a primeira coisa que o rei Ciro faz é permitir que uma parte do povo retorne, entre eles Zorobabel e, me lembro o nome, o sacerdote Josué. Eles voltaram com uma leva de pessoas, e os utensílios, vários utensílios do templo, riqueza de Israel, foi retornada para Jerusalém. Olha só, o Senhor prometeu e o Senhor garantiu, mas eles deveriam se submeter ao inimigo. Essa era a única saída que Israel tinha naquele momento. Amados, 3 coisas importantes que eu vejo que estão subentendidos nessa rendição do povo ao rei ímpio Nabucodonosor. E a primeira coisa que eu vejo aqui, quando o Senhor opera através do profeta Jeremias, né, ele opera essa profecia, é o seguinte: entregar-se a Nabucodonosor deveria ser um ato de obediência do povo de Israel. Se nós olharmos a história do povo, durante toda a história, a gente via que um grande problema da nação é que eles não queriam obedecer à lei de Deus, eles não cumpriam a lei de Deus. Várias vezes o Senhor levantou profetas para dizer que eles estavam explorando os órfãos e as viúvas. Várias vezes os profetas se levantaram dizendo: olha, vocês não estão obedecendo o sábado, vocês não estão cumprindo o sábado. Também vários profetas se levantaram dizendo: olha, vocês, em vez de ajudar o seu irmão, vocês estão cometendo crimes uns contra os outros. Então o povo não queria cumprir a lei por si só, não queria obedecer o Senhor. Além do mais, eles também não queriam ouvir os profetas que diziam: obedeçam à lei do Senhor. E muitos deles, assim como Elias, foram perseguidos. Homens que tinham a palavra de Deus, que falavam a palavra de Deus, foram perseguidos. Outros, como o profeta Urias, que está no próprio livro de Jeremias, capítulo 26, ele foi morto pelos cidadãos de Judá, porque eles não queriam obedecer a lei de Deus, não queriam ouvir a voz do Senhor. E outros ainda, assim como Jeremias, que pregou, e que foi ignorado a ponto de um dos reis de Judá, nós vamos ler agora na próxima semana, né? Ele pegou as profecias de Jeremias e lançou no fogo, porque ele ignorava, ele não queria saber das leis de Deus. Então, irmãos, entregar-se ao rei da Babilônia era, na verdade, a última oportunidade que Deus dava a esse povo deles obedecerem uma ordem do Senhor. Obedeçam e vocês serão salvos. Essa era a mensagem que estava ali por trás dessa profecia que o Senhor estava dando. O Senhor estava sendo misericordioso. Se vocês não obedecerem, vocês verão a espada. E aqueles que fugiram do rei Nabucodonosor, aqueles que fugiram tentando chegar ao Egito, foram mortos. Mas aqueles que se entregaram, né, o Senhor preservou através desse rei ímpio chamado Nabucodonosor. Queridos, em segundo lugar, render-se a Nabucodonosor era um ato de submissão. Durante a história de Israel, a gente vê que Israel foi extremamente insubmisso, né? Enquanto eles dependiam enquanto as bênçãos divinas dependiam do relacionamento deles com Deus, né? Deus queria o quê? Um coração quebrantado e contrito, né? Deus não desejava o quê? Ofertas que eram feitas, né, de modo
místico, de modo religioso. O profeta Jeremias várias vezes falou, Isaías, falou, a oferta de vocês tem cheiro desagradável. Por que ele fala isso, né? Se o Senhor tinha estipulado as ofertas na lei do Senhor, porque o Senhor não se agradava da hipocrisia, ia lá, entregava as ofertas no santuário e depois saía de lá, fazia todo tipo de maldade. O que a gente vê é que, na verdade, o coração de Israel era um coração obstinado, era um coração insubmisso. Eles não se submetiam à lei de Deus, eles preferiam usar de magia, né, da idolatria para alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque com ídolo eles não precisavam obedecer, eles não precisavam se submeter, eles simplesmente entregavam oferendas aos ídolos, né? E muitas vezes Israel chegou a várias pessoas, né, em Israel, eles chegaram a entregar os próprios filhos, ofereceram os filhos em sacrifício para Moloque e outras divindades para obter, né, determinados ganhos. Olha aonde Israel chegou, e o que a gente percebe, irmãos, é que eles não se submetiam à lei, eles não se submetiam aos profetas, mas agora Deus estava confrontando esse coração obstinado. Se eles quisessem a salvação, deveriam se submeter ao impiedoso rei da Babilônia, né? O que Deus está dizendo, irmãos, com isso: vocês não quiseram se submeter a mim, eu que amei vocês, eu que fiz tudo por vocês, eu que fui bondoso com vocês, vocês não quiseram se submeter a mim. Se vocês quiserem salvação, vocês precisarão se submeter àquele rei ímpio, porque se submetendo a eles, vocês estão submetendo a mim, porque ele é o meu servo e ele está fazendo aquilo que eu estou ordenando. A única saída para vocês, a única salvação para vocês é entrar sob o jugo do rei Nabucodonosor. Em terceiro lugar, irmãos, render-se a Nabucodonosor era um ato de fé. Amados, com exceção de alguns momentos, na maioria das vezes Israel não creu nas promessas do Senhor. A gente vê pessoas, né, personagens bíblicos, Moisés, Josué, Davi, o rei Ezequias e alguns outros que viram a mão de Deus porque eles confiaram no Senhor. Mas nem sempre foi assim, né? Várias e várias histórias bíblicas nós vemos o povo de Israel não querendo saber de Deus, nem querendo saber daquilo que o Senhor poderia fazer por eles. Eu lembro aqui da história, né, dos 40 anos do deserto. O Senhor falou a Moisés, né, levanta 12 espias, vai lá para ver a terra que vocês vão conquistar, né, porque em 40 dias vocês vão chegar lá e eu vou dar Canaã a vocês. E o que aconteceu, irmãos? 2 espias vieram crendo que Deus poderia dar a vitória para eles. 10 voltaram dizendo que Deus não lhes daria a vitória. E esses 10 contaminaram todo o povo. E eles não creram que Deus daria vitórias. E por isso eles viveram 40 anos. Pense no seguinte: essa geração havia visto Deus abrindo o mar, havia visto a coluna de fogo, a nuvem seguindo o povo, a água que brotou da pedra, o maná que veio do céu, as 10 pragas do Egito e tantas outras coisas. E mesmo com tudo aquilo que Deus havia feito, eles resolveram não acreditar no Senhor. E quando a gente olha a história de Israel é de um povo que não queria crer no Senhor. Irmãos, há um conceito importante na Bíblia. Muitas vezes a gente fala sobre a falta de fé no Senhor, algo como se fosse assim: eu não consigo crer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que quando você não crê, isso é por causa do nosso coração, da dureza do nosso coração. Você se lembra daquele momento em que Jesus aquela parábola, né, que Jesus conta de Lázaro, né, falando de que no final da parábola, quando Jesus fala que mesmo se eles vissem, né, o Lázaro ressuscitando dos mortos, eles
não creriam, né? A parábola do rico e do Lázaro. Isso é uma menção daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Ele fez todos aqueles milagres, eles viram, os fariseus, os saduceus, o povo viu, mas o povo decidiu não crer. O que acontece com Israel é que Israel não quis crer no Senhor. E agora, a única coisa que restava a eles, nesse momento de Israel, Nabucodonosor, era crer no Senhor, acreditar que eles se entregariam ao Senhor, e então o Senhor os preservaria do mal. O Senhor faria com que eles, muitos anos depois, eles retornassem para a terra. Esse é o ponto importante. Eles precisavam crer no Senhor para que fossem salvos. Essa foi a oportunidade que o Senhor deu para que eles colocassem a fé deles, né, para acontecer. Queridos, eu queria fazer um paralelo com as nossas vidas, dessa mensagem que eu falei com vocês agora. Nós temos vivido momentos de mudança. Muitas coisas têm acontecido, e eu não sei vocês, talvez os mais novos não vejam isso como os mais velhos, né? Talvez sim, a gente não sabe, né? A gente não está na pele do outro para saber, mas muita coisa tem mudado nos últimos tempos. A impressão que eu tenho é que o Brasil não é mais o Brasil que eu conheci na minha juventude. O mundo parece que não é mais o mesmo mundo que eu conheci na minha juventude. As coisas parecem que mudaram. Se a gente olhar de um ano para cá, queridos, a gente vai ver que há uma mudança enorme no comportamento da humanidade. Então, o que a gente percebe é que há uma intensa mudança, né, acontecendo no mundo. Fora isso, eu vou testemunhar que muita coisa tem acontecido também na minha vida, porque na nossa vida a mudança é algo constante. Não adianta a gente imaginar que a nossa vida é a mesma. Se você olhar para trás, se você olhar para o seu passado, talvez 10 anos para trás, se você olhar, talvez a sua vida esteja completamente diferente do que era 10 anos, e talvez aqueles 10 anos diferentes dos outros, dos 20 anos passados. E se a gente for olhar, de repente a nossa vida foi tomando um rumo que nós não esperávamos. Mas eu queria dizer uma coisa importante para cada um de nós. As mudanças que ocorrem na nossa vida, elas não são fruto do acaso. Deus, Ele é o Senhor da história. Nós cremos num Deus soberano, num Deus que não é pego de surpresa, um Deus que criou o céu e a terra e designou os nossos dias aqui na terra. Então toda a mudança, assim como ela acontecia nesse tempo de Judá, essa mudança, essa transformação, onde a Síria tinha deixado de ser aquela grande nação dominadora e agora chegava a Babilônia, e aquilo era enviado por Deus. Todas as mudanças e transformações no mundo, elas acontecem pela permissão de Deus. Não é fruto do acaso. E aí, queridos, as mudanças das suas vidas, né? As coisas que acontecem na sua vida, no dia a dia, as transformações, elas também acontecem por permissão divina. E muitas vezes, seja lá o que for que esteja acontecendo com você, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, às vezes num relacionamento com seus amigos, né? Muitas coisas às vezes podem acontecer e você às vezes se sente meio sem chão, porque ninguém gosta de mudança, né? A gente gostaria que a nossa vida fosse sempre a mesma, né? Desde 1969, quando eu nasci, até agora. Mas não, eu também me sinto inseguro, eu vejo o que está acontecendo e eu me pergunto para onde esse mundo está indo, né? Para onde o Brasil está indo, né? Para mim é uma interrogação, eu não sei, eu não consigo dizer para onde a gente vai. Mas a questão é que todas as coisas, todas as transformações da sua vida, o Senhor tem permitido. Eu queria propor algumas coisas para cada um de nós, irmãos. Quando as transformações estiverem acontecendo, faça o que o Senhor pediu a Israel que fizesse. Seja obediente. Nós precisamos enfrentar as dificuldades, não escolhendo os nossos próprios caminhos,
não achando o que eu devo fazer, isso ou aquilo, não achando que eu devo me defender das mudanças, mas entendendo que as mudanças elas vêm do Senhor e que eu preciso seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa referência. Ser como Jesus foi aqui na terra, seguir os passos de Cristo. Se por acaso sua família tem tomado um rumo que você não esperava, então não invente uma solução para o que está acontecendo, mas seja obediente àquilo que as Escrituras nos convida a ser. Seja aquilo que Jesus nos chama a ser diante dos desafios, das transformações da sua casa. Não tome as suas próprias decisões, aquilo que você inventou, aquilo que alguém falou para você, mas tão somente busque no Senhor a direção. Seja obediente à voz do Senhor. Se isso acontece no seu trabalho, faça o mesmo. Não tome decisões, as mesmas decisões que o povo do mundo faz. Não faça isso, mas siga o caminho de Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo vá te dizendo o que você deve fazer, mas seja obediente à voz do Senhor. Não vá para um rumo onde o Senhor não está te mandando. Não retorne para o Egito. Não faça isso. Não escolha o caminho mais fácil, mas siga aquele caminho que o Senhor te chamou para trilhar. Porque eu tenho a certeza, irmãos, que você estará seguro nesse caminho e o Senhor te livrará de todo o mal. Porque essa é a promessa do Senhor a todos os que são obedientes à sua palavra. Então essa é a primeira referência. A segunda questão, irmãos, que esse texto nos ensina é que assim como Deus exigia a submissão de Israel, o Senhor também exige a nossa submissão à sua vontade. Às vezes a gente tenta enfrentar a vontade de Deus. Às vezes a gente não aceita as mudanças que estão acontecendo na nossa vida e a gente tenta reagir a determinadas situações. Queridos, o que tiver a sua mão de fazer, você faça. O Senhor quer que a gente faça. O que estiver a nossa mão. O que não estiver a sua mão, não reclame. Não tente mudar a situação. Não tente se vingar de pessoas pelas mudanças que ocorrem. Se é no seu trabalho, aceite o que Deus está fazendo. Submeta-se à vontade de Deus. Permita que Deus seja Deus. Porque você vai lutar, você vai enfrentar e você não vai vencer, porque ninguém consegue vencer a Deus. Essa é a grande verdade. Jacó enfrentou o anjo do Senhor no Vale de Jaboque. E o anjo do Senhor tocou a sua coxa. E ele achou que ele tinha vencido o anjo do Senhor, né? Só que, alguns anos depois, tudo aquilo que ele tinha juntado para ele, que ele tinha tomado na época em que ele era o usurpador, os seus rebanhos, os seus filhos, as suas esposas, o Senhor tomou, inclusive José, que era o filho que ele mais amava. E ele achou que ele tinha perdido tudo. Foi ali que ele se submeteu de verdade. Foi ali, naquele momento, que o usurpador foi transformado para aquele que conheceu o Senhor de verdade, aquele que se chamou Israel. Queridos, muitas vezes nós queremos enfrentar a situação. Não faça isso. Submeta-se à vontade de Deus. Deixe que Deus faça o que Ele precisa fazer. Porque muitas vezes essa mudança que está acontecendo na sua vida é uma mudança necessária. Porque Deus está transformando para uma coisa melhor. Porque Deus às vezes pode estar te ensinando, né? Porque Deus pode estar te purificando. Ou porque simplesmente Deus pode estar exercitando, fazendo com que você exercite a sua fé e a sua confiança no Senhor. Então se submeta a Ele. Vá com calma, vá com tranquilidade, não reclame, não murmure, mas deixe que Deus seja o Deus da sua vida. Em terceiro lugar, renda-se, assim como Deus queria que... tenha fé, assim como Deus queria que Israel tivesse fé ao se entregar a Nabucodonosor, né?
entregavam a Nabucodonosor, ficava 70 anos guardado por Deus na Babilônia. Depois dos 70 anos, Deus ia trazer não só eles, mas também as riquezas. Nós precisamos, no meio disso tudo, quando as mudanças estiverem sobre vocês, na vida de vocês, nós precisamos ter fé no Senhor. Não importa. De repente o Senhor está te levando para um lugar que você não imaginava. De repente você está indo para um caminho que você não sabe o futuro. Não importa o que vai acontecer com você. Tenha fé. O Senhor preservou o povo na Babilônia e trouxe o povo de volta. Se for necessário, e será, porque Deus é um Deus bondoso, Ele te ama, Ele entregou Jesus Cristo na cruz por você. Ele vai te levar para o cativeiro, vai te guardar no cativeiro, vai trazer de volta não só você, não só a sua família, mas também as suas riquezas. Porque Deus é assim, queridos. Deus é muito mais do que nós, muitas vezes, conseguimos crer, né? E muitas vezes, o nosso papel é crer no Senhor, é aguardar, é esperar que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Então, quando as mudanças vierem, você estiver se sentindo seguro, quando vier aquela, preciso dar um passo, mas é um passo na escuridão, não sei aonde vai, queridos, tenha fé, submeta-se ao Senhor também, faça isso, e também seja obediente à sua voz. 3 coisas importantes. Amados, no momento em que nós nos separamos do Senhor, nós viemos a essa terra, e passamos por todo tipo de mudança, Nós estávamos com o Pai, estávamos com Ele, e viemos para cá. Nessa terra onde nós estamos distantes do Senhor, o que nós precisamos para ser salvos? Precisamos ser obedientes à voz do Senhor, à sua palavra. Nós precisamos nos submeter à obra redentora de Jesus Cristo. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer o nosso coração endurecido, e nos submeter à vontade dele, crer, ter fé na obra salvadora de Jesus Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre o Evangelho e as pessoas dizem, isso é só uma religiãozinha. Nós tivemos a experiência da conversão. Nós sabemos que é verdade, mas nós vamos andar aqui não pelo que nós vemos, nós vamos andar aqui na terra por fé, não por vista, porque o justo pela sua fé viverá. Nós vivemos pela fé, nós precisamos viver, entregar o nosso caminho ao Senhor, nos render a Ele, obedecer, nos submeter à sua vontade. Eu queria nesse momento convidar você a participar da ceia do Senhor. Queria convidar o Marcelo. Coloca aqui. Abre. Tá vendo? Se alguém não recebeu o kit da ceia, levante uma das mãos para que a gente possa. Todos receberam, né? Quer que eu faça assim? Quer que eu faça assim? Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nos diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, Jesus é o único caminho, verdade e vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas a única maneira de nós chegarmos ao Pai é através da submissão. Enquanto nós não reconhecemos os nossos pecados, enquanto nós não entendemos que temos um coração duro, obstinado, que precisamos dele, enquanto não entendemos que Jesus Cristo morreu porque precisava morrer no meu lugar, porque aquele lugar, a cruz era minha, enquanto a gente não chega a essa conclusão, a salvação que está disponível para nós, ela acaba não sendo efetiva. Não vou entrar em detalhes teológicos, mas essa é uma grande verdade. Nós precisamos experimentar a conversão no nosso coração, não é pelo convencimento. Só quando o Espírito Santo vem e entra nos nossos corações é que a gente consegue admitir, né? Nós somos pecadores e que precisamos dele. Só a partir daí é que, de fato, a salvação ela é efetiva nas nossas vidas. Você foi escolhido pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. É momento de operar a nossa salvação. Esse é o momento no qual nós nos lembramos que só estamos vivos porque Ele morreu em nosso lugar. Fazer isso em memória de mim. Todos os irmãos receberam? Vou convidar os irmãos a ficarem de pé nesse momento. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor também tomou o cálice depois de haver ceado, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos gratos a Ti, que nós sabemos que não merecíamos, Senhor Deus, a salvação, não merecíamos ser chamados filhos de Deus, mas recebemos esse direito por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Então, na nossa vida, diante dos desafios, diante de tantas as mudanças que nós temos experimentado, Senhor, nas nossas vidas, nós oramos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos obedientes à Tua voz, obedientes à Tua palavra, a vivermos como Jesus Cristo viveu. Ajuda-nos também a entender que nós não podemos viver, Senhor Deus, na murmuração, nós não podemos viver, Senhor Deus, indo de encontro à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos um espírito humilde para nós enfrentarmos as dificuldades, as lutas e as transformações, sabendo que o Senhor é o Deus da história. Então nós não temos, Senhor Deus, que enfrentar as situações pela nossa força, mas nós temos que confiar no Senhor, ter fé no Senhor. Ajuda-nos a viver assim, Senhor Deus. Não permita que esse encontro, esse momento, seja apenas algo religioso, algo que a gente faça porque é bom, porque é legal vir à igreja uma vez por semana, é legal cantar músicas, hinos, e a gente se sentir bem com isso. É muito mais do que isso. É a nossa vida, é a nossa eternidade. Ajuda-nos a operar a nossa salvação dia após dia. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós oramos assim,
muito obrigado por esse momento tão especial, que a tua palavra ecoe nos nossos corações. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Algum aniversariante nessa semana, presente? Hoje a nossa secretária não está aqui, eu estou sem papelzinho, né? Então eu vou orar para a gente terminar. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer pela bênção de podermos compartilhar, Senhor Deus, a mesa do Senhor, compartilhar, Senhor Deus, o pão e o vinho. Te agradeço pela comunhão dos irmãos. Eu nesse momento te peço que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada membro dessa comunidade, esses irmãos que não podem vir, Senhor Deus, por conta das circunstâncias. Nós oramos para que o Senhor também possa abençoá-los, que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre eles. Nós oramos para que haja saúde na igreja, que o Senhor nos livre do mal, esteja presente, Senhor Deus, na vida, na família de cada membro aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa dar saúde emocional e espiritual também a cada irmão. Nós oramos, Senhor, para que também o Senhor possa nos livrar de todo mal, da violência urbana, Senhor Deus, dos assaltos, esteja presente nas nossas casas, Senhor Deus, também nas nossas na nossa vizinhança, também, Senhor Deus, nosso trabalho, escola, livra-nos, Senhor Deus, da violência, que a gente tenha paz, Senhor Deus, porque a nossa paz não depende dos homens, a nossa paz, Senhor Deus, é a nossa confiança, a confiança que temos nesse Deus que nos ama, que nos guarda, Senhor Deus, e que entrega o próprio Filho para morrer no nosso lugar. É nesse Deus que nós confiamos. Então, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Levante suas mãos agora. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma cotovelada do seu irmão.